Recentemente, o deputado Arthur Duval, mais conhecido aí na internet como Mamãe Falei, se envolveu em uma tremenda polêmica, uma baixaria que aconteceu lá na Alesp. Só que melhor do que explicar o ocorrido é mostrar ele pra vocês. Então, se você já assistiu esse vídeo, pula aí mais ou menos pra 1 minuto e meio pra você acompanhar a minha opinião. Mas se você ainda não viu, não sabe do que eu tô falando, foi essa treta aí. Tá cansada já? Eu tô aqui, eu posso ficar até meia-noite, até 1 hora da manhã, se for o caso. Nós vamos acabar com o privilégio. Quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo. Vai acabar com essa vagabundagem aí de sindicalista mandar e desmandar no Estado. Acabou essa palhaçada de nego mamando no dinheiro do imposto do seu José e da Dona Maria. Falou? É isso mesmo, é você mesmo, você mesmo. Ô machão, você mesmo, você de óculos aí, ó. Por que você não vira de costa? Vira de costa, vira de costa, machão. Atrás do vidro é fácil. Atrás do vidro é fácil. Minha briga contigo não é aqui, ó, de terninho e gravata, não. Eu vou acabar com o teu privilégio. Eu vou acabar com o teu privilégio. Você vai parar de mamar. É isso mesmo. É isso mesmo. Cadê os líderes sindical aí? Levanta a mão quem é machão. Levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ó. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem, aqui. Vai. Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Então, basicamente, o Arthur comprou uma briga com sindicalistas, um bando de militantes que estavam lá quase como uma torcida organizada de futebol, e os caras estavam ameaçando ele de morte, estavam gritando, vai morrer. O Arthur também mostrou um trecho disso aí no canal dele. Vai morrer, velho? Vai morrer? Eu não tenho medo de vocês, não. Quero ver quem vai me buscar na rua, então. Então, enquanto ele provocava os sindicalistas, falando que ia acabar com os privilégios deles, que ia privatizar tudo, ele vinha sendo hostilizado, vinha sendo ameaçado. Ele contou em outros relatos, depoimentos, entrevistas que ele deu que algum outro político já tinha ofendido publicamente a Janaína Pascoal e isso já tinha deixado ele um tanto irritado. Ou seja, o Arthur tava, com razões que eu considero bem justificáveis, com os ânimos bastante exaltados naquele momento. E aí, o estopim da confusão foi quando ele chamou os sindicalistas de vagabundos. Inclusive, aqui também tem um detalhe importante dessa polêmica, porque alguns veículos de comunicação disseram que ele havia ofendido os servidores públicos, né? Que ele chamou os servidores públicos de vagabundos. O Arthur falou que ele não estava se referindo aos servidores públicos, falou da mãe dele, inclusive, então, tentando deixar bem claro que não foi isso que ele fez, ele estava ofendendo sim aquele grupo de sindicalistas que ele disse que conhece muito bem, que são as mesmas pessoas que tentaram, atiraram no Holiday. E, sinceramente, eu me senti representado ali pelo Arthur, pelo discurso dele. Eu acho que são sim um bando de vagabundo. Fico feliz de ver alguém confrontando essa corja, falando essas verdades na cara deles, se impondo contra esses animais. Eu só tenho um pequeno porém sobre o comportamento do Arthur. Não é de hoje que ele se envolve em confusões, ele praticamente ficou conhecido na internet por isso, né? Ele ia nas manifestações de esquerda, confrontava as pessoas, fazia perguntas pra elas e muitas acabavam ficando extremamente irritadas e partiam pra cima dele. E no geral, o Arthur sempre foi bem calmo, sempre manteve a compostura, nunca revidou, pelo menos não que eu tenha visto. E mesmo nesse episódio, nessa treta, ele não chegou a revidar, ele apenas levantou os punhos ali num gesto que eu considero legítima defesa, porque tinha um grupo de pessoas partindo pra cima dele. As pessoas estavam ameaçando ele e ele simplesmente falou que não ia se intimidar, falou, tu quer vir? Então vem mesmo. E beleza, o que ele fez ali foi uma reação. É claro que ele provocou inicialmente, mas eu não acho que a provocação legitime de forma alguma as ameaças de morte e a atitude de partir em grupo pra cima do cara. O meu porém, então, é sobre as vezes que o Arthur já criticou pessoas que perderam a linha, que se exaltaram na hora de se comunicar, como foi o caso daquela polêmica entre a Globo e o Bolsonaro, quando a Globo fez aquela matéria no Jornal Nacional, falando que o porteiro tinha relacionado ele ao caso da Marielle, e aí o Bolsonaro fez uma live, onde ele sim estava claramente exaltado,
mas simplesmente para se defender de uma acusação absurda, totalmente absurda, né? Os caras tentando acusar ele de assassinato, de homicídio de alguma forma. Naquele episódio, o Arthur concordou que a matéria da Globo foi absurda, concordou que eles estavam tentando manipular o público, que eles já tinham apurado que as declarações do porteiro eram falsas e mesmo assim fizeram aquela matéria, cientes de que muitas pessoas iriam sim pegar aquilo e utilizar contra o presidente. Porém, apesar de reconhecer isso, o Arthur também teceu algumas críticas ao comportamento do Bolsonaro. Não acho que o presidente acertou em fazer aquela live, porque quando você tá nervoso, você não deve fazer esse tipo de coisa. Fica a dica aqui, cara. É muito importante que você, quando esteja nervoso, tenha inteligência emocional de parar, contar até 10 e falar: não é o momento de eu tomar decisões, não é o momento de eu aparecer em público. Deixa eu dar um jeito, deixa eu estruturar como que eu vou fazer isso daqui da melhor forma possível. Então assim, quando o Arthur falou essas coisas na ocasião, eu discordei dele porque, cara, eu achei muito justificável o Bolsonaro estar exaltado naquela live e ter feito a live mesmo que estivesse um tanto exaltado, porque o cara tinha acabado de ser acusado de homicídio, relacionado, num caso de homicídio, em rede nacional na maior emissora do país. Ele sabia que iam usar isso contra ele, então eu acho legítimo ele ter decidido se defender naquele momento, mesmo que não tivesse nas melhores condições para isso. E acho que o Bolsonaro se defendeu muito bem, então apesar dele estar exaltado, dele ter, assim, né, comprado essa briga com a Globo, eu achei realmente legítimo, porque eu consigo entender os motivos pelos quais o Bolsonaro agiu daquela forma. Arthur, você tá reclamando que eu fiz um tweet bem calmo. Eu falei: a matéria da Globo foi boa? Não. A postura do presidente foi boa? Não. E aí fica a dúvida, Arthur. Você falou, a matéria da Globo foi correta? Não. A postura do Bolsonaro foi correta? Não. Então será que eu não poderia dizer a mesma coisa de você? A ação dos sindicalistas foi correta? Não. O teor do discurso do Arthur foi correto? Ele falou a verdade? Eu acho que sim. Agora, a postura do Arthur foi correta? Não? Pois é, para mim, nos dois casos, a exaltação é legítima e totalmente justificável. Eu acho que o Arthur agiu como ele deveria ter agido. O cara estava sendo hostilizado, estava numa situação realmente caótica. É plausível que ele estivesse ali com os ânimos alterados, com os nervos à flor da pele. E é justamente por isso, justamente porque o Arthur acaba se colocando em situações como essa com certa frequência, que eu não entendo muito bem como ele não consegue ter essa empatia, digamos, de compreender por que às vezes as pessoas, mesmo estando um tanto quanto alteradas, acabam reagindo depois de serem atacadas, depois de serem acusadas de alguma coisa. É importante ressaltar que o Arthur não partiu para a agressão, não partiu para as vias de fato. Ele apenas fez a posição ali para se defender, mas ele não bateu em ninguém. E no fim das contas, quem agrediu fisicamente foram as pessoas que partiram para cima dele. Teve um deputado aí que foi defender o Arthur, foi apartar a briga e levou uma mordida no ombro. Só que isso que eu tô ponderando também serve pro caso do Bolsonaro, afinal de contas, ele não agrediu ninguém, ele simplesmente foi se defender das acusações de homicídio. Então assim, na minha opinião, dá pra traçar um paralelo muito bom entre esses dois episódios, um deles vivenciado pelo Arthur e o outro questionado por ele. Eu entendo também que o fato de você perder a cabeça em algum momento, né, perder a calma e acabar se exaltando, não te impede de criticar essa postura, você pode entender que aquilo continua sendo errado. A questão é, será que o Arthur acha que ele estava errado, que a postura dele estava errada ali, ou ele percebe que ele reagiu daquela forma porque toda a situação era propícia para aquilo, ou seja, era muito difícil um ser humano com emoções, com sentimentos, agir de forma diferente naquele contexto. E acho que essa é a questão principal, é perceber que no caso do Bolsonaro, ele também estava numa situação de estresse e que ele julgou que precisava se defender o mais rápido possível. E a defesa dele foi ótima, porque de fato virou toda a polêmica contra a Globo. Muitas pessoas também pegaram esse episódio do Arthur para traçar um paralelo com aquela outra treta recente entre o Augusto Nunes e o Glenn Greenwald, que eles saíram na mão lá no programa da Jovem Pan. Porém, eu vejo que nesse caso tem uma diferença mais substancial. Eu acho que até certo ponto é válido você questionar o fato de que o Arthur também criticou a postura do Augusto Nunes naquela ocasião, mas se for analisar o contexto geral, eu realmente acho que os dois casos são muito diferentes. Primeiro, porque o Augusto Nunes foi quem iniciou o ataque físico. Então a gente meio que pode dizer que foi ele que começou a briga, apesar de que tem pessoas que consideram que não. Foi o Glenn, porque o Glenn estava atacando a honra do Augusto, chamando ele de covarde.
E esse, na verdade, é outro ponto que eu considero muito diferente entre os dois episódios. Eu realmente acho que o insulto covarde não seria suficiente para legitimar uma agressão física. Eu, sinceramente, acho nada demais. Eu entendo que a pessoa fala, não, mas tá ofendendo a sua honra, você ia deixar alguém te chamar de covarde e não fazer isso? Cara, eu acho um tanto quanto besta, sim, é a minha opinião. E principalmente se a gente for tentar comparar com essa confusão envolvendo ali o Arthur, mano, eu acho que covarde não é nada perto de um grupo de pessoas dizendo que você vai morrer, sabe? Realmente te hostilizando, te ameaçando de morte. São níveis muito diferentes de ataques verbais, na minha opinião. Então, pra mim, nessa treta do Augusto com o Glenn pode até ter provocado, mas no máximo o Augusto caiu no joguinho dele. Então, eu realmente não acho que seja muito comparável, por isso que eu preferi usar o exemplo do Bolsonaro, porque ali sim eu vejo a Globo iniciando os ataques, e ataques pesados, você acusar uma pessoa de um crime hediondo, né? E o Bolsonaro apenas se defendendo, porém com raiva, assim, com um pouco de descontrole, mas mesmo exaltado, se defendendo bem e de forma lúcida, que foi o que eu vi também nessa treta aí da Lesp. Os sindicalistas hostilizando, por mais que o Arthur também tenha provocado eles, foram eles que começaram os ataques de fato. Para mim, as provocações do Arthur de nenhuma forma legitimam o que os sindicalistas fizeram, e mesmo ao perder a compostura, o Arthur ainda manteve a sobriedade no discurso dele e apenas se defendeu. Essa é basicamente a minha opinião sobre esses 3 episódios distintos. Eu acho que nada justifica a violência, pelo menos quando estamos falando de debates, né, de trocas de proposições. Eu acho que o ideal é sim que a pessoa mantenha a compostura, mantenha a calma, mantenha o respeito pelo adversário, mesmo que ele não esteja te respeitando devidamente. Porém, eu gosto de considerar que existe o fator humano, e eu sei que esse fator humano torna a discussão muito mais subjetiva. Porque, por exemplo, para muitas pessoas eu percebi que ser chamado de covarde, né, ter o dedo apontado na sua cara, apesar de que o Augusto também estava apontando o dedo, mas enfim, né, para muitas pessoas isso já justifica a agressão. Para mim, eu acho que nesse caso, não. Agora, ser ofendido, hostilizado, ameaçado de morte por um grande grupo de pessoas, ou então ser acusado de um crime hediondo em rede nacional, isso eu acho muito mais plausível. Tem um último ponto que talvez seja importante levantar também para esclarecer, né? Que é o fato de que o Arthur é um deputado enquanto o Bolsonaro é um presidente. Então existe aquele discurso de que um presidente não pode ter esse tipo de postura, esse tipo de conduta. Mas, cara, mesmo que seja um cargo inferior, o Arthur é um político, ele é um deputado, ele tá ali representando o povo também. Então eu acho que se a gente deve cobrar uma postura do presidente, essa mesma postura deve sim ser cobrada dos demais políticos. As ações do presidente podem ecoar muito mais, reverberar muito mais, mas para mim isso não é desculpa para que a gente possa relativizar quando a falta de compostura vem de políticos que estão abaixo do presidente. Eu falei que era o último ponto, mas acabei lembrando que tem mais uma coisa interessante de se comentar. No caso do Bolsonaro, era uma live, ele não estava confrontando pessoas diretamente e foi ele quem decidiu abrir a live, né? Enquanto o Arthur estava ali presencialmente, fisicamente, dentro de uma casa onde um grupo de pessoas estava também na frente dele, confrontando e ameaçando ele. É claro que essa é uma grande diferença, o Bolsonaro não tinha obrigação de abrir a live naquela hora, enquanto o Arthur só poderia confrontar aquelas pessoas naquele momento ali mesmo, mas as circunstâncias, a gravidade do episódio do Bolsonaro, né? Eu vou repetir, ele foi acusado de homicídio na maior emissora do país. Então, diante dessas circunstâncias, eu acho que quanto mais ele demorasse para se pronunciar, pior seria, sabe? É difícil avaliar se seria mais positivo ele esperar se acalmar para depois dar um depoimento, ou se aquela ação que ele teve surtiria um efeito, obviamente, mais rápido, mais contundente e mais efetivo. Então, acredito que até do ponto de vista estratégico, o Bolsonaro ter aberto a live tão rapidamente para se defender foi muito importante, e acho que analisando todo o contexto, é uma opção até melhor do que se ele tivesse esperado mais para se pronunciar. Enfim, acredito que isso encerra o caso, essa é a minha opinião sobre a treta do Arthur na Lesp. No geral, eu aprovo a atitude do Arthur, achei a defesa dele legítima e acho que ele está fazendo um bom trabalho enfrentando os privilégios dos outros políticos, enfrentando os gastos públicos descontrolados, confrontando essa galera que só quer mamar nas tetas do Estado. Acho muito da hora o fato dele reduzir praticamente a zero os gastos públicos dele. Espero que ele continue fazendo isso, mesmo sabendo que ele de fato está colocando a vida dele em risco. Teve essa treta aí com o Felipe Neto, né, que zoou o que o Arthur fez ali, a treta, falando que a política brasileira virou realmente uma piada. E o Arthur se defendeu falando, mas quando você coloca a sua vida em risco
para lutar contra esses políticos e os seus privilégios, é isso que acontece, né? Quando você sai do YouTube e vai pra vida real. E aí o Felipe Neto pateticamente fala, acabou de provar meu ponto, sendo que ele não tinha ponto nenhum, ele só falou que a política brasileira virou uma piada, qual é o ponto dele falando isso? E aí depois mandou uma risada e falou, o meu ponto foi provado. Como, Felipe Neto? Cara, sério, eu desisto de tentar entender como funciona o cérebro desse cara. Mas a questão é, a esquerda acredita em todos esses exilados políticos dele, né? Que o Jean Willis estava sendo ameaçado. Agora, o Holiday, que leva um tiro, e o Arthur, que tem ali realmente pessoas claramente dizendo que ele vai morrer. Um grupo de sindicalistas ameaçando o cara dentro da Alesp. Fora o fato de que ele compra briga com pessoas muito grandes e que a gente já sabe que, mano, pra eles mandar matar o cara, não custa muito. O Arthur com certeza tá incomodando muita gente que tá louca pra dar um fim nele. Então acreditar que o Jean Willis estava sendo super ameaçado e ficar rindo do Arthur, que claramente esse sim tá colocando a vida dele em risco pra lutar pelo que ele acredita, é mais do que patético, cara. Isso é um completo absurdo. E sinceramente, o trabalho do Arthur como deputado pra mim é praticamente irretocável, por mais que você não goste do MBL, tenha suas ressalvas quanto a liberais, enfim, o que for, o cara tá dando exemplo, cortando todos os gastos que ele pode e confrontando essas pessoas lá na cara delas. Então, mano, eu gostaria muito que o exemplo do Arthur se multiplicasse entre os deputados estaduais e federais e que cada vez mais surjam pessoas como ele dispostas a mudar o cenário político do Brasil, tomando ações efetivas, né? Não ficando apenas no discurso, mas fazendo que nem ele tá fazendo e comprando essas brigas em prol da sua ideologia. Vou até encerrar esse vídeo deixando mais um trecho de um outro momento em que o Arthur acabou se exaltando um pouco, mas que, cara, fui totalmente representado pelo discurso dele, eu achei muito bom mesmo e acho que vale a pena ser assistido por todos vocês. E é isso aí, eu vou me despedindo, peço para você deixar o seu comentário ali embaixo, seu feedback. Me apoia, no Apoia-se, o link tá ali embaixo na descrição do vídeo, seu apoio vai ser realmente muito importante. Escuta as minhas músicas no Deezer, no Spotify, dá uma conferida na minha música política sobre a Espiral do Silêncio também, vou deixar um trechinho dela no final. E como esse vídeo é sobre o Arthur, eu vou encerrar com o slogan dele. Valeu, galera, vamos questionar tudo. Eu vou até tomar cuidado com as palavras, porque se eu uso aquela palavra que começa com vaga e termina com bundo, aí eu vou pra comissão de ética. Agora o negócio é o seguinte, vem um projeto da mesa dessa casa aqui, que é composta pelo senhor Cauê Macris, do PSDB, pelo senhor Milton Leite Filho, do meu partido, do DEM, e do Enio Tato, do PT, que é impressionante. É o PT com o PSDB, junto com o DEM, com o meu partido, para fazer o quê? Fazer alguma coisa pela sociedade, pelo povo paulista, pelo povo brasileiro? Não. É para dar um exemplo de criar mais privilégio. Nós estamos acabando de ver aqui o Estado numa crise do caramba, as universidades, a gente na CPI das universidades aqui, vendo um monte de gente reclamando de queda de ICMS, reclamando de falta de arrecadação, e falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. O Dória vem aqui pedir empréstimo para fazer projeto de lei aqui, e aí vem nessa casa um projeto de lei no seguinte sentido, eu quero lembrar a todos aqui, ó, nós deputados temos direito a alguns absurdos, a meu ver, que são penduricalhos e privilégios. A auxílio moradia, que eu não utilizo. A auxílio saúde, que eu também não utilizo. A auxílio creche, que eu também não utilizo. A vale combustível, que eu também não utilizo. A motorista, que eu também não utilizo. A dezenas de assessores, que eu também não utilizo. A 33 mil reais por mês de verba de gabinete para gastar com o que bem entender, que eu também não utilizo. E aí vem mais um projeto aqui, para criar um privilégio para deputado alugar carrinho pro cara andar bonitinho na rua. Pô, o seu Zé da esquina, quando ele vai abrir um negócio, ele tem direito ao Estado pagar o carro pro cara? Se o cara vai andar de Uno velho, se o cara vai andar de BMW, o cara vai ter que tirar do próprio bolso. Aí deputado aqui que já tem direito a carro oficial, quer mais verba para ficar alugando carro, já tem 33 mil reais por mês aqui. Quer aumentar ainda mais o privilégio? Pô, não dá pra ser educado com um negócio desse, cara. Aí eu vou pra comissão de ética, vão caçar meu mandato. Que caça então, porra? Desculpa, não dá pra se segurar, bicho. Como é que pode vir um projeto nesse sentido? Eu tenho certeza que quem tá pagando imposto hoje, né, que acorda todo dia cedo e dorme tarde pra pagar imposto, não quer deputado tendo mais 4 pau pra ficar andando bonitinho de carro zero na rua. Então eu sou totalmente contra e eu quero ver quem é que vai votar a favor disso aqui, que eu vou expor na internet. Não querem escutar, não sabem como